Salve, salve, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série do curso de LangChain para iniciantes. No vídeo de hoje, a gente vai apresentar sobre os Runnables. Mas antes, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Prazer, meu nome é Gustavo e eu estou aqui para ajudar vocês a entenderem um pouco mais da biblioteca magnífica que é o LangChain. Como eu já antecipei, no vídeo de hoje a gente vai apresentar sobre os Runnables, que é a classe base de construção dos componentes do LangChain. É através dos Runnables que você vai conseguir encadear um elemento atrás do outro e construir suas cadeias de automação. Então, pessoal, importante aqui, tá? Se vocês não viram os outros vídeos da série, eu aconselho fortemente a voltar e assistir o vídeo 1, onde a gente apresenta como implementar seu ambiente de desenvolvimento, e o vídeo 2, onde eu discuti um pouco mais sobre a teoria do LangChain. Perfeito? Bom, pessoal, então qualquer dúvida pode me acionar no WhatsApp, deixei um grupo na descrição ou até mesmo no Discord. Então vamos para o terceiro vídeo da nossa série. Perfeito, pessoal! Então eu espero que vocês estejam gostando da nossa série e hoje, como eu já disse, nós vamos apresentar sobre os Runnables, ok? Lembrando, pessoal, como sempre, todos os arquivos que eu estou apresentando aqui hoje, eu estou disponibilizando no meu GitHub. Então, as notas de estudo, como esta que está na tela, estará lá dentro do GitHub e eu aconselho fortemente vocês a lerem, ok? Tá bem detalhado, tá bem explicadinho, mas de qualquer forma a gente vai colocar a mão na massa aqui, a gente vai rodar os códigos para facilitar para vocês o entendimento de cada um desses componentes executáveis. E no final a gente vai fazer um desafio que eu deixei aqui no final. Bom, legal, pessoal. Agora que eu tô aqui na minha lousa, se vocês estão vendo aqui, eu deixei a última célula que a gente viu na última aula. Se vocês se recordam, o LCell é a linguagem de expressão, é o protocolo de construção do LangChain. Lembra que eu comentei na última aula que o LangChain ele é formado de diversos componentes básicos, chat model, também tem as tools. Então, se vocês se recordam, aqueles elementos eles são construídos sobre base dos runnables ou executáveis, que é uma classe própria do LangChain que implementa alguns métodos e permite que, uma vez que você tem uma classe do tipo runnable, você consiga encadear ela em um determinado pipeline, uma determinada sequência de execução. Então, o que são os runnables? Bom, segundo a própria teoria do LangChain, são unidades básicas de trabalho do LangChain. Quando você implementa um runnable, automaticamente você disponibiliza funções como invoke, que é a invocação, execução da própria cadeia, stream, batch, entre outras funcionalidades, tá? Então, uma vez que você tem o Runnable, como a gente falou, você permite a formatação declarativa do estilo LCell, ou seja, utilizando pipe, o operador da barrinha vertical, para encadear elementos. Então vamos no exemplo aqui embaixo que eu coloquei, que é o exemplo mais simples que a gente vê no LangChain, tá? O que essa cadeia aqui faz, que a gente até vai aprender mais para frente no curso. Basicamente, você pega a entrada do usuário, cria um prompt, manda para o modelo, uma vez que o modelo gera um texto, printa esse texto, ou seja, gera uma string desse texto para printar para o usuário. Então, beleza. Então, eu tenho uma entrada do usuário. Eu vou combinar essa string num prompt. O prompt no LangChain ele é um runnable também. Então, você permite combinar a entrada do usuário num elemento prompt. E aí você tem que esse elemento prompt, a saída dele, serve de entrada para o modelo, que também no LangChain é um runnable. Então, o modelo recebe string. Então, esse componente vai mandar lá para o modelo uma string. Então, ele vai mandar lá para o GPT, por exemplo, uma string que combina um prompt com a entrada do usuário. O modelo vai gerar também uma string, né? E ele vai pôr dentro de um componente, né? Ou seja, o componente de saída do modelo vai servir de entrada para um analisador de saída. O que seria o analisador de saída? Bom, digamos que no LangChain ele armazena a saída do modelo em uma determinada variável, digamos assim. Esse analisador de saída vai simplesmente pegar o conteúdo dessa variável e transformar numa string para poder mostrar para o usuário final. Então, basicamente, você tem um elemento runnable prompt, pipe,
ou seja, encadeado com um elemento de modelo, pipe, com um analisador de saída. Então você tem uma cadeia construída. Quando você dá o invoke dessa cadeia, você tem que, a partir de uma entrada do usuário, qual que é a resposta do modelo. Legal, mas vocês precisam também conhecer algumas arquiteturas de executáveis. Não existe somente o Runnable, mas existe uma série de Runnables que implementam uma série de arquiteturas no LangChain. A primeira de todas elas é o Runnable Lambda. O que seria o Runnable Lambda? Basicamente, ele é uma funcionalidade que converte funções de forma que você permita colocar essa sua função customizada dentro da cadeia do LangChain. Então, digamos que a minha função aqui é pega a entrada do usuário e soma 1. Só que a minha função eu não implementei o método invoke, que é o padrão de invocação da cadeia de LangChain. Como que eu faço para que a minha função customizada possa ser colocada no meio da cadeia? Bom, eu vou encapsular ela usando um Runnable Lambda, ou seja, a minha função se torna um componente de LangChain. Então, uma vez que eu transformo a minha função num componente de LangChain, automaticamente o LangChain implementa as funcionalidades da classe base de um componente de LangChain, ok? Acho que vai ficar mais claro quando a gente ir para código. Além disso, existe o Runnable sequencial, que é basicamente o que a gente já viu, tá, pessoal? O Runnable sequencial é um componente, ele permite ser encadeado com outro componente através do pipe, da barrinha vertical. O que isso gera para a gente? Bom, se eu tenho componentes isolados do LangChain, como eu conecto eles? Bom, é colocar um na frente do outro, com uma barrinha pipe, e aí nessa formatação, automaticamente o LangChain vai entender que a entrada do usuário, por exemplo, aqui vai entrar no componente 1, vai transformar, e vai gerar uma saída. Só que a saída do componente 1 vai servir de entrada para o componente 2. Aí vai ocorrer uma transformação e vai ter uma saída. E essa saída segue adiante. Bom, existe outra arquitetura que é o Runnable Parallel, ou seja, o executável de forma paralela. Digamos que eu tenho uma entrada e eu quero executar duas transformações nessa entrada. Só que essas duas transformações podem ser feitas de maneira isolada uma da outra e ao mesmo tempo. Então, dado uma entrada, eu posso paralelizar, ou seja, mandar essa mesma entrada para dois componentes, componente 1 e componente 2. Ambos vai fazer uma transformação, então um transforma de um jeito e o 2 transforma de outro, e no final as duas saídas são combinadas. Então, basicamente, digamos que eu tenho uma entrada x, por exemplo, digamos que eu tenho uma entrada aqui, o componente 1 soma 1 e o componente 2 multiplica por 2. No final, eu vou ter as duas saídas. A saída do componente 1, que eu somei 1, e a saída do componente 2, que eu multipliquei por 2. E aí, provavelmente, né, vai ser um dicionário, e aí eu trabalho com esse dicionário daí para frente do jeito que eu quiser. Também existe o Runnable Passthrough. Esse é o mais simples, tá, pessoal? Dado uma entrada, segue para frente, sem fazer nada. Ou seja, pega a minha entrada, não muda nada nela e joga como saída. Vocês vão entender que isso é importante, tá? Não imagine que isso daqui não seja importante, porque durante o reg, quando a gente for construir um reg, você vai entender que alguns elementos da minha entrada precisa ser passada adiante, porque eu vou usar lá no finalzinho da cadeia. Então, para que lá no finalzinho da cadeia eu consiga usar a minha entrada, no caso, eu preciso colocar essa entrada em alguma variável passando adiante, tá? Então eu vou passando ela adiante, porque lá na frente eu vou usar ela. Bom, e existe uma combinação desses dois, tá? Do executável do paralelo com o pass-through, ok? O que seria isso daqui? É basicamente o operador assign, ou seja, é o runnable pass-through.assign. É uma operação que eu executo duas ações ao mesmo tempo. Primeiro, dado uma entrada, eu tenho a parte de cima que vai passar para frente, só que eu também quero fazer uma determinada ação e colocar, ou seja, após a transformação, coloque essa transformação em uma chave de um dicionário. Ou seja, eu tenho duas ações, uma que passa para frente sem fazer nada e uma que transforma e combina na saída, tá? Eu acho que é um pouco confuso sim, mas agora que a gente vai passar
para o código, vocês vão entender como que funciona esse processo de cada uma dessas arquiteturas. E lembrando, pessoal, existem infinitos operadores runnables, ok? Eu trouxe os principais, que são aqueles que nós basicamente usaremos ao longo deste curso, tá? E um outro que a gente vai usar também, que é o que trabalha com a gestão de memória, por exemplo, de um chatbot, eu vou apresentar mais para frente quando a gente for implementar e conversar sobre memórias. Perfeito? Então vamos lá para o PyCharm para a gente entender por meio de exemplos como funciona esses executáveis. Bom, pessoal, agora que eu estou aqui no PyCharm, tá? Esse código vai estar lá no GitHub. Qualquer dúvida vocês podem executar ou podem até perguntar para mim, perfeito? E a gente vai começar aqui entendendo o primeiro exemplo, que é o Runnable Lambda. Lembra que a gente comentou? O Runnable Lambda, ele transforma uma função minha customizada em um componente do LangChain. Então, nesse primeiro exemplo, digamos que eu tenho uma função que adiciona 1 à minha entrada. Então, eu construí aqui uma função que chama add1. Ele recebe um inteiro e devolve um inteiro. Então, basicamente, essa é a minha função. Como que eu vou transformar ela em executável? Bom, lembra que eu tenho o Runnable Lambda. Então, o Runnable Lambda add1. Pronto, eu já criei a minha função como um componente do LangChain, perfeito? Uma vez que eu formatei a minha função em um componente de LangChain, eu posso automaticamente chamar o invoke dela, porque ele implementa automaticamente essa funcionalidade. Enquanto eu dou um invoke na minha função, se eu dou um invoke com uma entrada 1, eu vou pegar 1 e adicionar mais 1. A resposta obrigatoriamente tem que ser 2. Vamos checar? Perfeito. Vamos executar. 2, como a gente esperava. Então, esse é o Runnable Lambda. Eu transformei a minha função customizada em um executável, um componente do LangChain. Então, eu vou comentar esse exemplo e agora a gente vai para o exemplo 2, que é o Runnable sequencial. Lembra do operador pipe? Então, aqui a gente tem o operador pipe entre dois runnable. Então, aqui, vamos para o nosso exemplo de novo. Eu tenho uma função que adiciona 1 e uma função que multiplica por 2. Eu quero que, primeiramente, eu pegue a minha entrada, somo 1. E depois de somar 1, eu quero pegar esse resultado e multiplicar por 2. Então, eu preciso criar dois executáveis de uma função customizada. Então, beleza, eu preciso de um auxiliar, que é o Runnable Lambda. Então, beleza, Runnable Lambda 1, que é o add1, e o Runnable 2 vai ser o Runnable Lambda multi2, ou seja, pegar minha função 2 aqui e transformar ela num executável. Agora, o primeiro e o segundo vai ter aquela função invoke. Beleza, se eu tenho a função invoke, eu posso construir ela sequencialmente. Ou seja, eu posso encadear as duas de forma sequencial, que é o Runnable sequencial, usando o quê? O operador pipe, que é a barrinha vertical. Então, eu pego o primeiro, pipe, e coloco o segundo. Então, a saída do primeiro vai ser a entrada do segundo. Ou seja, quando eu fazer o invoke desta sequência, que ela tem como entrada o elemento 1, então, toda vez que eu dar um invoke dessa sequência com 1, primeiro eu vou somar 1 a este número e depois pegar o resultado e servir como entrada do segundo. Ou seja, a entrada da segunda função vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, a saída precisa ser 4. Perfeito? Então, vamos checar se está saindo 4. Saiu 4. Perfeito? E lembrando, pessoal, uma vez que você tem o Runnable 1 e o Runnable 2, você pode dar um invoke deles, cada um separadamente, tá? Se a gente fazer, por exemplo, aqui, ó, print do Runnable 1 ponto invoke e colocar 1 aqui, vocês vão ver que aqui também vai ser 2, tá? E aqui, se a gente pegar, por exemplo, 1 do Runnable 2, só que como eu vou multiplicar por 2, aqui a saída vai ser 2, tá? Então, os dois vai ter que sair 2 aqui. Se você executar, ah lá, saiu 2 no primeiro, saiu 2 no segundo e 4, que é a resposta da sequência, tá bom? Então, lembrando que vocês podem fazer isso aqui, tá bom?
Beleza, vamos agora para o nosso exemplo 3. Bom, exemplo 3, a gente vai descobrir como funciona o Runnable paralelo, ou seja, eu tenho algumas funções que vão ser executadas em paralelo, tá? E essas funcionalidades que vão ser executadas em paralelo vão ser combinadas no final, tá? Então, digamos que eu tenho aqui três funções personalizadas. Uma que adiciona 1 à minha entrada, um que multiplica a minha entrada por 2 e um que multiplica a minha entrada por 3. Lembra? Vamos converter isso em elementos executáveis. Então, runnable lambda, runnable lambda, runnable lambda, 1, 2 e 3. Ou seja, o primeiro vai ser o runnable lambda adicionar 1, ou seja, um componente que adiciona 1, um componente que multiplica por 2 e um terceiro componente que multiplica por 3. Uma vez que eu tenho os meus executáveis, os meus componentes, eu consigo construir cadeias sequenciais ou cadeias de formato paralelo. Então, a minha cadeia agora vai primeiro começar com o meu primeiro componente, onde eu vou pegar minha entrada e somar 1. O meu resultado eu quero jogar para uma operação que vai trabalhar de forma paralela. Ou seja, o Runnable 2 vai transformar essa minha saída do Runnable 1 e o Runnable 3 também vai usar a minha saída do componente anterior e fazer uma transformação. Os resultados do segundo componente eu vou colocar numa variável que chama multi2. O resultado da operação de transformação do terceiro componente eu vou colocar no multi3. Então, no final, eu vou ter o quê? Um dicionário com duas chaves. Como resultado dessas chaves, ou seja, como valor, eu vou ter as operações realizadas pelo componente 2 e componente 3, que foram executados em paralelo. Então, lembrando, o componente runnable paralelo, ele pode ser formatado como um dicionário, então entre duas chaves, ou você pode declarar usando o runnable parallel, né, o próprio protocolo runnable parallel, ou você pode também declarar dessa forma aqui, deixando explícita quais são as chaves, tá bom? Então existem essas três formas, tá? Lembrando, eu deixei isso anotado lá na nota de estudo dessa aula, então eu aconselho a vocês lerem por que eu posso usar o dicionário ou porque eu preciso criar uma versão declarativa do Runnable Parallel. Normalmente a gente usa dicionário se for meio de cadeia. Se não for meio de cadeia, se a gente for início de cadeia, a gente precisa explicitamente declarar Runnable Parallel, ok? O LangChain automaticamente entende quando isso está no meio da cadeia que ele precisa executar isso de forma paralela. Então, beleza, pessoal. Digamos então que eu tenho uma entrada para essa sequência aqui que começa com 1. Beleza, então, se eu começo com 1, eu tenho o primeiro componente que eu vou adicionar 1 mais 1, ou seja, vai ser 2. Então, essa saída 2 vai passar por uma cadeia que agora é dividida, dois raminhos, de forma paralela. Então, esse 2 vai ser multiplicado por 2 e esse 2 também vai ser multiplicado por 3. Cada uma dessas operações isoladas vão ser colocadas numa determinada chave que a gente nomeou aqui, que está entre essas duas aspas aqui. Então, no final, eu vou ter que ter aqui 4 e 6. Um dicionário formado por esses dois valores. Então, vamos executar aqui para ver se está funcionando. Perfeito? Olha aqui que legal. Tá vendo o nosso dicionário? A saída? Então, eu tenho aquele dicionário que executou a minha operação conforme a saída do componente 1, eu multipliquei por 2, e a saída do componente 1 também eu multipliquei por 6 e coloquei ela em cada uma das duas chaves. Então, vamos agora para o quarto exemplo, que é o mais fácil, que é o pass-through. Beleza? Legal. Pass-through é passe adiante. Então, pega a minha entrada e passe adiante N vezes. Então, digamos que eu quero construir aqui uma cadeia, onde eu vou pegar a minha entrada, que é olá, e eu vou passar por 3 pass-through, ou seja, eu vou passar adiante 3 vezes. Está sequencial, então eu vou ter que a entrada do componente 1 é a saída, a saída do componente 1 é a entrada do segundo componente, que também a saída do segundo componente é a entrada do terceiro componente. Só que é um pass-through, ou seja, recebi olá, eu vou pegar olá, saiu olá, entra olá no segundo, que sai olá no segundo também.
Então, tipo, eu vou mandar para frente toda essa entrada que eu dei aqui nesse invoke. Então, se vocês observarem, eu vou executar aqui e precisa sair olá lá no final. Então, a resposta final do quarto exemplo, olá. Eu peguei a minha entrada e fui passando adiante. Agora, imagine que minha entrada é um dicionário. O meu dicionário vai ser passado adiante sem nenhuma transformação. Legal? Então é importante que vocês entendam como funcionam esses runnables, porque quando a gente for construir as cadeias usando os componentes próprios do LangChain, você precisa saber como cada componente se comporta. Beleza, agora o exemplo 5, que é aquele usando o operador a seguinte. Desculpa, aqui é uma combinação, eu trouxe uma combinação do passthrough com uma transformação no meio. Então, digamos que eu tenho um olá como entrada, eu vou passar para frente, só que o meu segundo componente transforma a minha entrada colocando tudo em maiúsculo. Tá, então beleza. Uma vez que eu mandei olá, aqui recebe olá, minúsculo, que passa para frente. E essa função aqui que pega a entrada e converte tudo para maiúsculo. Então, vou receber o olá minúsculo e converter para maiúsculo. E além disso, eu tenho um passthrough no final. Ou seja, eu vou pegar o que saiu desse segundo componente e mandar adiante e mostrar para o usuário. Então, quando eu executar aqui, o olá minúsculo tem que sair um olá maiúsculo. Olá maiúsculo. Legal. Por fim, agora a gente vai mostrar o operador a seguir. Ou seja, é aquele operador que eu tenho dois raminhos. Um que não executa nada e passa para frente. E o segundo que recebe uma transformação e é colocada em uma determinada chave. Então, digamos que eu tenho aqui uma entrada que é num 2.1, ou seja, agora a minha entrada não é só uma string ou um número, tá? Eu estou mandando um dicionário para minha cadeia. Perfeito? Então, eu tenho que esse dicionário vai passar pelo primeiro componente, que é o passthrough, passar adiante. Então, eu vou pegar o num1 e passar como entrada para esse componente aqui. Lembrando, eu tenho um componente que vai pegar o que eu recebi, armazenar e passar para frente. E além disso, eu vou aplicar uma transformação de multiplica 3. Ou seja, a minha chave multiplica 3 do meu dicionário vai receber o meu elemento e multiplicar por 3. Então, eu pego a minha entrada e passo para frente. E a segunda operação é multiplica por 3 e coloca na chave multiplica 3 o resultado. Então, saiu um dicionário aqui com essas informações. E agora eu queria fazer um desafio. Com todos esses runnables que a gente aprendeu, vamos construir uma cadeia bem mais complexa. Vamos colocar mais coisas na cadeia. Então, pessoal, o desafio que eu queria propor aqui vai seguir o seguinte processo. Primeiro, tá? Eu vou receber uma entrada, que é a entrada no formato de um dicionário, cuja chave input contém a string parabéns você. Ela precisa ser passada para frente. Então a gente vai testar o passthrough. Depois que eu passei ela para frente, eu vou receber e eu gostaria de criar um dicionário mantendo a entrada 1 intacta, mas criando uma chave nova chamada numCharact, né? Ou seja, número de caracteres, que conte essa entrada, conte o número de caracteres que eu recebi aqui em input, tá? Então eu tenho dois raminhos. A terceira etapa seria pegar esse dicionário final, né, da etapa 2, e eu quero paralelizar dois processos. O primeiro, eu quero pegar a entrada textual e adicionar a palavra conseguiu em uma nova chave chamada transformar entrada. O segundo, eu não vou fazer nada, ou seja, eu vou pegar o 2, resultado de 2, e passar para frente. Só que eu quero passar para frente numa chave chamada passar para frente. E no final, eu quero ver a combinação desse processo que ocorreu em paralelo na tela. Então, basicamente, essas são as etapas. Então, vamos para o PyCharm, Runnable Desafio. Eu deixei o arquivinho lá com o desafio, tá, pessoal? Então, vamos começar. Primeiro, parte 1, receber a entrada e passar para frente. Parte 1, Runnable, é igual Runnable Passthrough. Pronto, terminei a primeira etapa. Segunda etapa, recebe essa entrada de 1 e eu gostaria de manter essa entrada 1 intacta, mas criar uma nova chave lá, dizendo que essa chave não Charact receba o total de caracteres. Beleza, então vamos construir primeiro um conta caracteres. Eu criei uma função conta caracteres. Lembra, a minha entrada é um dicionário. Então eu preciso que a entrada de conta caracteres receba um dicionário. O meu dicionário tem a chave input, beleza? Tem a chave input. Então eu preciso contar o número de caracteres que tem dentro
dessa chave input, ou seja, contar aqui, ó, parabéns você. Uma vez que eu construí então a minha função, eu transformar ela no componente de LangChain, runnable lambda. Então eu converti para uma função. Só que lembrando, eu quero o quê? Eu queria construir um dicionário que eu mantenho a entrada 1 intacta, mas numa chave numCharact, eu coloque esse número de caracteres. Então, eu vou ter uma segunda parte, né, uma parte 2 completa, sendo formada pelo runnable passthrough.assign. Ou seja, o número de caracteres recebe uma função de transformação que é a minha conta caracteres, tá? Que é basicamente um runnable, tá? É um componente runnable. Lembrando, aqui tudo tem que ser um componente de LangChain, tá? Então por isso que eu tive que antes transformar em runnable lambda. Então a minha parte 2 está aqui. Então eu vou ter duas partezinhas aqui. Uma que é a minha entrada sem fazer nada e uma segunda chave que é o número de caracteres da minha entrada. Beleza, agora eu tenho um dicionário com duas chaves, tá? Uma que é o numCharact e uma que é o input. A parte 3 é, vamos paralelizar em dois processos. Primeiro, pega a minha entrada e adicione conseguiu numa chave chamada transformar entrada. O segundo é, não vou fazer nada, apenas vou passar para frente a entrada sem qualquer alteração, mas numa chave chamada passar para frente. Só que aqui eu não quero usar o passthrough.assign, tá? Eu quero usar o runnable parallel. Então, beleza. Então, nessa parte 3, eu vou ter duas etapas. A transformação da minha string do input. Então, meu input agora vai ser o conseguiu, né? Eu vou colocar parabéns, você conseguiu. Eu vou colocar isso na minha entrada input. Então, o resultado disso. Então, vou pegar o parabéns, você conseguiu e devolver. Beleza, então eu transformei num componente de LangChain. Lembrando que a outra parte é passa para frente. Então, a parte 3, passa para frente, é passthrough. Pega o que eu tenho antes e passa para frente. Só que tudo isso precisa ser colocado em duas chaves, que eu coloquei lá. Transformar a entrada, ou seja, a parte 3, que eu transformei, né, que eu combinei a minha entrada com o conseguiu. E o passar para frente, que é a minha entrada anterior passando para frente. E na parte 4 é, passe tudo isso combinado para frente e mostre para o usuário. Beleza, então vou pegar tudo isso daqui combinado da parte 3 e passar adiante, um passthrough. Uma vez que eu tenho as 4 partes, os 4 processos prontos, todo o meu processo virou um executável do LangChain, ou seja, virou uma cadeia. Então eu posso criar uma cadeia com a parte 1, sequencial da parte 2, dando sequência para a parte 3, dando sequência para a parte 4. E uma vez que eu tenho essa cadeia, eu posso invocá-la. Então, se eu quero invocar com aquele input que eu coloquei lá na frente, parabéns você, no final vai ter que existir um parabéns você conseguiu, mas também vai ter que existir aquele número de caracteres que a gente contou do parabéns você. Então, vou só executar aqui para vocês verem o resultado final. Olha lá que legal. Transformar a entrada. Lembra que em transformar a entrada eu precisava concatenar com conseguiu? Então, parabéns, você conseguiu. Legal. Passar para frente é, pega tudo que eu tinha lá no começo e passa para frente. O que a gente fez lá no começo? Recebeu um input. Além de receber o input, a gente contou o número de caracteres desse input. Lembra? Então, eu tenho como passar para frente, resultado do passar para frente, o dicionário, que é o input, parabéns você, e o número de caracteres desse parabéns você. Ou seja, você tem no final um dicionário grandão, todo transformado a partir de um dicionário pequenininho da entrada. Vocês conseguem já imaginar como existe um mundo de possibilidades que os componentes do LangChain podem oferecer para você no quesito de construção de cadeias de automação? Eu acho que vai ficar muito mais claro quando a gente começar a desenvolver sobre os sistemas RAGs, por exemplo, onde a gente vai ter que buscar informações em documentos, combinar com a entrada do usuário, mandar para o LLM, com o LLM entendendo todo esse contexto, gerar uma resposta para a gente. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de apresentar hoje para vocês, tá? Eu sei que é um conteúdo meio complexo e até um pouco difícil de entender pela documentação do LangChain, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida, leiam a nota de estudo, eu coloquei lá bem detalhadamente como funcionam as coisas, reveja esse vídeo, tá? Mais vezes, porque é fundamental vocês entenderem sobre os executáveis, sobre os runnables, perfeito? Então, pessoal, acho que é isso. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a entender sobre os chat models, ou seja, a comunicação com os LLMs. E se você não viu os outros vídeos da série, volte e assiste. Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês curtam se vocês gostaram do vídeo. Deixem comentários, elogios, críticas, sugestões, qualquer coisa que seja, para ajudar a gente. Se inscreva no canal. Um forte abraço e tchau, tchau.